Olá, meu nome é Jéssica, eu sou violista formada pela Unesp, eu tenho um mestrado em performance pelo Conservatório della Svizzera Italiana e outro em pedagogia musical pelo mesmo conservatório. Esse é um canal de divulgação científica no campo musical. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a importância do feedback sinestésico na performance pianística. As informações que eu vou passar aqui nesse vídeo foram todas tiradas de um artigo e eu vou deixar a bibliografia aqui na descrição. Então vamos lá. Um experimento foi feito com 8 pianistas para verificar a consistência da performance sob condições diferentes. Os resultados foram discutidos em relação às suas implicações no estudo mental e na imagem mental. De acordo com esse estudo, há muito tempo, profissionais qualificados e eminentes pedagogos têm reconhecido a importância do poder de imaginar a música na mente, auditivamente, visualmente e sinestesicamente. E aqui fazendo um parênteses, sinestésico é o conjunto de sensações através das quais se torna possível perceber os movimentos musculares por meio dos estímulos do nosso próprio organismo. Fecha parênteses. O presente estudo, esse do qual estou falando, se baseia em trabalhos sobre feedback sensorial na performance, estudos sobre imagem musical, imagens estruturais e consistência na performance para analisar a força das imagens mentais de vários pianistas durante a performance, em condições com feedback sensorial diferente. Para esse estudo, foi realizado um experimento com 8 pianistas profissionais que fariam a execução de uma peça escolhida pelos mesmos sobre 4 condições diferentes. A condição 1 seria uma condição normal, uma simples performance da peça. A condição 2 se trata de uma performance sem feedback auditivo, e eu já vou explicar como isso aconteceu. A condição 3 se trata de uma performance sem feedback auditivo ou visual. E a condição 4 se trata de uma performance sem nenhum tipo de feedback auditivo ou visual, nem sinestésico. Eles teriam que bater a pulsação simplesmente imaginando a peça acontecendo. As únicas exigências em relação às peças, que eles escolheram para tocar foram que fossem do período tanto ou barroco ou clássico e que não tivessem grandes variações de pulsação. Para que fosse possível essa performance sem feedback auditivo, as execuções das peças foram realizadas em um piano Yamaha com sistema silencioso, então onde eles poderiam tocar com a opção de não ouvir. As performances de cada pianista foram analisadas separadamente, sendo a performance da condição 1 tomada como base. Então, eles gravaram todas as performances dos 4 pianistas e a performance na primeira condição, que é aquela onde era uma performance normal, essa performance foi tomada como base e todas as outras foram comparadas a essa, mas sempre cada pianista analisado individualmente. Os resultados foram avaliados nos seguintes aspectos, foram 12 aspectos. Os desvios na duração da execução, então as diferenças de duração de execução entre uma condição e outra, e o grau de consistência entre as performances, o quanto que elas se pareciam umas com as outras auditivamente. Para a maioria dos participantes, os maiores desvios ocorreram na condição 4, que foi aquela onde eles não tinham nenhum tipo de feedback. Simplesmente a peça acontecendo na memória deles. De modo geral, essas performances na condição 4 se trataram de performances mais longas. Com relação ao grau de consistência, em geral, os perfis de desempenho nas condições 2 e 3, que eram aquelas sem feedback auditivo e a outra sem auditivo e visual, essas duas performances mostraram correlações mais elevadas com a performance normal, então não foi tão diferente assim, mesmo se eles não estavam vendo ou ouvindo. Os resultados desse estudo refletem a importância do feedback sinestésico para a performance consistente ao piano, ou seja, ele revela a importância do sentir, do toque nas teclas do piano e da movimentação muscular e das articulações. Em geral, a remoção do feedback sinestésico ao tocar uma peça
causou maiores deficiências de consistência de desempenho do que a remoção de feedback auditivo. Isso sugere que todos os pianistas foram capazes de acessar a sua representação mental memorizada da estrutura das peças em execuções repetidas, mesmo em diferentes condições. O que isso quer dizer? Que mesmo que eles não ouvissem a peça ou que não vissem as mãos, esses dois tipos de performance, para quem estava ouvindo de fora, não foram muito diferentes da performance normal, onde eles podiam ver, ouvir, ter todo tipo de feedback possível. O artigo ressalta também que é necessária mais pesquisa para avaliar se os músicos imaginam tocar uma peça com a mesma expressividade com a qual eles a executam. Esse artigo conclui que pianistas altamente qualificados são capazes de reproduzir perfis expressivos específicos e tempos similares, mas aparentemente não igualmente bem em todas as modalidades de desempenho. Enquanto essas descobertas destacam a importância do feedback sinestésico para uma execução consistente ao piano, fatores individuais que explicam as diferenças nas representações mentais entre os músicos devem ainda ser identificados. Sob o meu ponto de vista, depois de ler esse artigo, ficou clara para mim a importância da criação de uma imagem musical durante o estudo. Ao meu ver, uma vez estabelecida, essa pode ser uma base muito sólida e confiável. Sendo assim, esse tipo de trabalho deve fazer parte do nosso estudo diário. Você consegue olhar para uma partitura de uma peça e ouvir ela mentalmente? Se sua resposta foi não, na sua próxima sessão de estudo, procure ouvir cada frase mentalmente antes de tocar. Se uma frase ainda for muito, tente ouvir cada compasso. Você vai ver que a cada dia você vai ser capaz de imaginar trechos maiores. Para quem tem ouvido absoluto, essa tarefa pode ser um pouco mais fácil. Então, vocês já podem ir para o próximo passo, que é imaginar a expressividade, imaginar os movimentos que vão ser necessários para a realização desse fraseado. Enfim, esse tipo de estudo pode ser muito divertido e muito interessante, porque a sua imaginação não está exatamente limitada ao seu nível técnico, o que quer dizer que você pode imaginar a frase mais linda do mundo e tentar usar a sua técnica para tornar ela real. Bom, era isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Mais uma vez, eu vou deixar a bibliografia na descrição e vou deixar também o link do blog, onde vocês podem encontrar todo esse texto. Até mais!